Olá, muito bom dia. Queremos, em primeiro lugar, dar as boas-vindas a todos aqueles e aquelas que estão connosco. É um enorme prazer que tenham escolhido estar connosco aqui na Igreja Adventista do Sétimo Dia em Aveiro e que hoje temos uma lição muito especial. Comigo tenho Paula Ferreira. Bom dia. Em que iremos passar estes minutos a falar um pouco mais e a discutir um pouco sobre temas que são temas que têm a ver com o que estamos a estudar este trimestre, que é gerir em favor do mestre. Por isso é o primeiro trimestre do ano 2023, mais propriamente hoje, 11 de fevereiro, iremos recapitular a lição número 6. E nada melhor do que começarmos a recapitulação desta lição do que uma oração para pedir que Deus esteja connosco. Vou pedir à Paula, então, por favor. Vamos então inclinar os nossos rostos e vamos orar ao Senhor. Ó querido e bondoso Pai, que nos altos céus habitas, gratos te estamos por mais este dia de sábado, no qual podemos estar aqui na tua casa de oração a recapitular esta lição da Escola Sabatina com todos aqueles queridos que nos acompanham lá em casa, Senhor. Quero pedir uma bênção para todos eles. Quero também pedir que possas ungir-nos com o teu Santo Espírito para que possamos falar aquilo que tu queres que seja dito hoje e aqui. Abençoa também a tua igreja, abençoa todos aqueles que estão doentes, tristes e abatidos, que possas prover de acordo com as suas necessidades e de acordo com a tua vontade, Senhor. São estas, pois, as bênçãos que eu te ouso rogar humildemente, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Só relembrar um detalhe. Aqueles que tiverem alguma dúvida, sugestão, pedido de oração, o que for, podem escrever aí no chat, aí em baixo. Estejam perfeitamente à vontade, podem pôr as questões que depois nós vamos responder. Se não conseguimos responder a todos ao mesmo tempo, mais tarde, logo em breve, iremos responder, ok? Por isso podem escrever aí em baixo, nem que seja bom dia ou algo semelhante. Estejam perfeitamente à vontade que nós respondemos. Estejam perfeitamente à vontade, venham bom dia, nem que estejam no Brasil ou em outro lado qualquer. Sejam todos muito bem-vindos, ok? Só essa lembrança. Hoje, a lição desta semana tem um título muito interessante, chama-se Depositar Tesouros no Céu. É tão oportuno este tema. Nós ouvimos todos os dias notícias de pessoas que depositaram aqui e acolá e ficaram sem nada, dramas terríveis que vão ocorrendo. E aqui esta lição propõe-nos fazer depósito de tesouros no céu. E isto pode parecer estranho, mas ao longo da recapitulação desta lição vamos perceber aquilo que Deus nos quer dizer com isso. E nada melhor do que começarmos aqui com o verso áureo que nos diz, é um versículo, são os versículos 36 e 37 do capítulo 8 de Marcos, que diz assim: Pois que aproveitaria ao homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Ou que daria o homem pelo resgate da sua alma? Isto é uma pergunta estranha. O que é que aproveita ao homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? É estranho, não é? Porque temos vindo a estudar já no trimestre passado e também já neste trimestre que aquilo que este mundo nos oferece é volátil, é curto, é limitado e, portanto, nós podemos ser os reis do mundo, deste mundo, e, no entanto, perder a nossa alma, porque a nós o que nos interessa é passarmos àquele mundo que não é perecível. E depois aqui começa logo com aquilo que foi a estratégia que Jesus nos deu através da sua palavra. E aqui diz na lição, que eu achei muito, muito interessante, que a melhor estratégia de investimento no mundo, segundo aquilo que Jesus nos deu, vejam o que Jesus diz, não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Jesus está-nos a dar aquilo que será a estratégia ideal. Ou seja, o que nos está a dizer é, onde é que vocês aplicam aquilo que eu vos dou? Sim, porque nós ganhamos, nós dizemos, é nosso, mas não é bem assim. Deus dá-nos a capacidade para o podermos ganhar, dá-nos a capacidade para podermos ter estes bens, mas são dele, porque ele é que nos dá. Sim,
como tal, ele empresta, não é? Empresta-nos, é isso mesmo, é exatamente isso. E então aqui, aquilo que Jesus nos está a dizer é, atenção, aquilo que vocês conseguem durante a vossa vida, onde é que vocês estão a aplicar isso? Como é que estão a aplicar estes valores que vos são concedidos ao longo da vossa vida? Não sei se é muito, se é pouco. Não é isso que está aqui em causa. Porque muitos terão muito, outros terão pouco. Outros terão assim, mas isso não é o que é importante. É aquilo que Deus nos concede, aquilo que nós conseguimos, onde é que nós o estamos a aplicar. E nós podemos fazer dois tipos digamos, de depósitos. Podemos fazer o depósito naquilo que são as coisas do mundo. Podemos fazer o depósito em bens materiais, em coisas que nos dão prazer, pronto, ou seja, um carro. Eu gosto muito de carros. Dá muito prazer ter um carro bom. Pronto, posso investir nisso. E posso investir muito dinheiro nisso, se o tiver. Posso investir numa casa que está ao meu gosto, que eu planeei desde o pormenor da gavetinha, a janelinha, tudo isso. Posso investir aí. Ou posso investir noutra coisa diferente, em ajudar os outros, em potenciar todas as ações que levem a arranjar, por exemplo, comida para aqueles que necessitam, vestuário para aqueles que necessitam, ajudar no crescimento de uma obra, de uma missão, que vai para os cantos mais recônditos desta terra para ajudar aqueles que necessitam. Pronto, posso fazer esse tipo de depósitos. E é isso que Jesus nos pergunta. Onde é que vocês estão a depositar aquilo que são os bens que eu vos granjeio? E toda esta semana vem falar sobre isto. E uma das coisas que aqui pergunta é: quem é que tem apostado em depositar no reino de Deus? Por isso é que pergunta aqui: não ajunteis tesouros na terra. E agora pergunta: quer ter um coração apostado no reino de Deus? Se sim, então coloque o seu dinheiro onde ele colherá juros eternos. Recompensas eternas. E isto tem que nos fazer pensar. Tem que tem que soar um sininho na nossa mente e dizer: calma, então e eu? Onde é que eu estou a aplicar aquilo que são os bens que Deus me doa? Estou a fazer da forma correta? Estou a fazer da forma errada? Bom, é isto que vamos discutir esta semana. E nada melhor do que o fazer com exemplos, certo? A lição fala-nos de alguns exemplos. Uma pessoa que eu prezo bastante e que é meu... Convivemos várias vezes, praticamente todas as semanas, onde praticamos desporto junto, apesar de ele já ter 70 e 10 para aí. Mas mantém-se bastante enérgico, uma pessoa fantástica. E ele tem uma filosofia de vida muito interessante, que diz constantemente: mas tu queres ser a pessoa mais rica do cemitério? E nós conversamos muito depois de praticarmos desporto, depois estamos ali a descontrair um bocadinho, assim, mas queres mesmo ser... ele não está a falar para mim, está a falar para o grupo. Em termos gerais, certo? Sim, para o grupo. Mas queres ser mesmo mais rico do cemitério? Epá, enquanto estás aqui, investe nos teus filhos, investe em estar com a tua família, vamos investir em estar com aqueles que nós amamos e investir, não às vezes tanto dinheiro, mas também tempo. O tempo. Estamos a falar sempre de bens. E o tempo é um bem preciosíssimo. Sim. Nós e temos que não estica. É o único que não estica. Exatamente, porque nós temos uma esperança de vida média de 80 e poucos anos, portanto, o tempo é curto. Sim. Portanto, o segundo é um bom passou. Exatamente. Aí escusamos de investir tempo, porque esse é aquele que não... Esse não volta atrás. Não dá para esticar. Exato. Eu costumo, muitas das vezes, já que tenho que viajar bastante, e muitas das vezes sozinho, principalmente para Lisboa, seja 2 horas de carro, pelo menos, e costumo ligo alguns programas, pelo menos é bom, vamos ouvir, vamos fazer no ano bíblico, já que está gravado, ou vamos ouvir a meditação matinal e alguns programas, e por vezes também vamos ouvir também alguns programas interessantes. E um dos programas interessantes que eu costumo ouvir é de um pastor, em que ele diz que onde é que o tempo que nós dedicamos a cada coisa é aquilo onde nós colocamos o nosso interesse, aquilo que nós dedicamos, como aqui a lição diz, onde é que nós dedicamos o nosso coração? Onde está o nosso coração,
está o nosso tesouro? É onde, não é onde está o nosso dinheiro, onde está o nosso coração. Onde está o coração, o nosso dinheiro. Pronto, aquela comparação, se nós dedicamos muito ao dinheiro, quer dizer que se calhar estamos a dedicar demasiado tempo e demasiado foco àquilo que se calhar não é bem aquilo que Deus pede de nós. Quanto tempo é que nós dedicamos a cada uma daquelas fases da nossa vida durante um dia? Quanto tempo é que nós dedicamos a orar? Quanto tempo é que nós dedicamos a ganhar dinheiro? Que também temos que o fazer. Sim, porque não vivemos do ar e, aliás, Deus Exatamente. disse-nos que tínhamos que ganhar para podermos 6 dias sobreviver. trabalharás, não é? Exatamente, é o fruto do nosso trabalho e é necessário. E ele diz mesmo quanto tempo é que dedicas a trabalhar, quanto tempo é que dedicas a orar, quanto tempo é que dedicas... E depois, a partir daí, é que nós vemos quais são as nossas prioridades. Exatamente. E essas prioridades é que nós temos que, por vezes, Satanás arrasta-nos a levar assim, algumas prioridades que, afinal, não são tão prioritárias, não é? Prioridades são prioritárias e leva-nos assim a trocar um bocadinho as nossas prioridades. E aqui, durante a lição, vemos que pessoas que colocaram o que é realmente prioritário lá em cima, outras que pareciam, olha que isto se calhar vai resultar bem, até vou enganar o meu tio, aqui um que até tentou ali enganar um familiar, Sim. e assim, isto até vai correr bem. E afinal aquilo corre-lhe mesmo bastante mal. Outros não, tomaram decisões certas, correu bem, ouviram o que é que Deus lhes disse, etc. Podiam ter sido... neste momento até está no Museu do Egito, ou um deles podia estar Sim, no um deles Museu do podia Egito. estar, exatamente. O colega dele, meio irmão, não era meio irmão, porque não tinha um pai nem meio igual, mas neste momento a múmia dele está no Museu do Cairo, está no Museu do Cairo, e ele não, está no céu. Há uma ligeira diferença. Pronto, exatamente, mas é aí que a lição quer chegar. É a diferença entre um que atingiu a vida eterna, porque depositou tudo aquilo que ele tinha no sítio certo, e o outro não. Exato. E é engraçado que os exemplos que são aqui dados na lição desta semana são exemplos diversos, pessoas muito diferentes umas das outras. Temos caso, por exemplo, de Noé, não é dito se ele era rico ou pobre, não, Sim, nem não há essa questão. indicações. Há uma coisa que diz lá, que Noé achou graça diante do Senhor. Na lição do domingo. Achou Exato. graça diante do Senhor. E tudo isso fez a diferença. Porquê? Porque estamos num contexto em que o Senhor tinha decidido que ia destruir tudo. Mas aquele homem achou graça. É engraçado, foi aquele homem, nem sequer foi a família, foi aquele homem. E claro, por arrasto levou aqueles que estavam com ele. Não diz se era rico, se era pobre. A única coisa que diz é, o Senhor achou graça nele, porque ele andava com o Senhor, cumpria, fazia a sua parte. E o que é interessante, o estudo da Bíblia é aquilo que eu costumo dizer, uma aventura fascinante. O que é interessante é que este homem investiu 120 anos dele a dizer àquele povo que tinham que se arrepender, porque se não se arrependessem, viria um dilúvio que destruiria tudo. E como inicia aquela façanha de fazer uma arca, uma coisa monstruosa, que todos olhavam para aquilo e diziam, mas este homem não está bem. Tudo isto porque o raciocínio das pessoas é limitado normalmente. Nós temos muita dificuldade em ver fora da caixa, ver para além de. Sim. E eles nunca tinham tido chuva, Sim, não sabiam nunca tinham tido uma inundação, aquilo não existia. Os rios andavam pelo Tudo caminho. direitinho. Como é que eles iam alguma vez pensar que aquele homem pudesse estar a dizer a verdade? Sim. Tudo aquilo que ele dizia nunca tinha acontecido. não faz sentido nenhum. Mas ele dizia aquilo com a autoridade dada por Deus. E aqueles homens sabiam da história de que havia Deus, sabiam tudo isso. Sim. Tinham-se desviado, mas sabiam tudo isso. Tal como Noé. Noé optou por seguir a Deus, os outros não. Sim. E a gente põe-se a pensar, o tempo que aquele homem investiu a pregar e a fazer uma arca, aquilo que ele tinha, com certeza, dos seus recursos, ele decidiu aplicar em algo que toda a gente dizia, é louco, ele não está bem. Porquê? Decidiu aplicar naquilo que Deus lhe tinha dito. Naquilo que foi algo que os outros não conseguiam ver, mas que ele já tinha visto. Mas o interessante é que nós agora ouvimos dizer, dilúvio, isso é uma história. Sim. Não houve dilúvio nenhum, porque não pode ser. Estamos da mesma maneira que eles estavam naquela altura. Isso é muito preocupante. Sim. Esta história de Noé permite-nos ver que, às vezes, o decidir, não por aquilo que os nossos olhos conseguem alcançar, porque é pouco, aquilo que é muito limitado, mas por aquilo que a nossa fé em Deus permite ver,
Ai, sim, a diferença daquilo que vamos fazer pode ser monstruosa, pode ser enorme. E aqui diz que as pessoas que as pessoas serão céticas quanto aos eventos finais, como foram céticas em relação ao dilúvio. E isto é uma aflição, uma preocupação. Porque o tempo do fim aproxima-se a largos passos e as pessoas continuam céticas, continuam a não saber investir os seus tesouros no sítio certo. Sim, sim. É verdade. Aqui fala aqui um termo muito interessante, que eu nunca tinha ouvido falar neste termo, gratificação adiada. Adiada, é muito Ou interessante. seja, é algo que nós, como adventistas, acho que está no nosso ADN. A gratificação adiada, ou seja, o que nós fazemos, nós não vamos, à partida, nós não vamos ter a gratificação aqui nesta terra. Eventualmente, se Jesus vier enquanto nós estivermos vivos, podemos ter esta gratificação Temos essa ainda alegria, em vida. exato. Mas não sabemos quando é que ele vem, não sabemos quantos anos vamos viver, mas pronto, vamos viver como se sim, que ele vem, enquanto nós estamos vivos. Mas o que interessa é nós vivermos como se este fosse o nosso último dia. Certo. Vamos viver, que pode ser, nada nos garante que vamos sair à rua e pronto, e se calhar apagamos. Acontecer não é? alguma coisa, De um exato. instante para o outro, nós apagamos. Mas este termo de gratificação adiada, ou seja, nós fazemos o que temos a fazer, não para recebermos uma gratificação aqui, nem para termos os juros, nem a recompensa, nem 3 prédios e 5 automóveis, ou o que for, nem os juros que daí vêm, não é? Mas não, um dia nós vamos ter essa gratificação. Sim. E o que é interessante é que a gratificação vai ser igual para todos. Uns não vão receber um T5 com vista mar e os outros vão receber um recantozito lá manhoso, lá com bolor lá ao fundo. Não, nada disso. Nada. Tudo igual. Zero. E É às aquela- vezes nós esquecemos um bocadinho, assim, É isto. aquela máxima que perante Deus somos todos iguais e todos especiais, cada um individualmente. E, portanto, Deus vai tratar-nos a todos de forma igual, porque somos todos iguais, somos todos importantes para Ele, não é? Exato. E a promessa que Ele nos dá é que os desequilíbrios, os desníveis que existem aqui, as injustiças que este mundo proporciona aos filhos de Deus e a todas as suas criaturas, deixam de existir. Sim. E isso vai muito para além da nossa compreensão. É-nos difícil, às vezes, conseguir entender a amplitude disto, mas, pela fé, nós conseguimos perceber que é para aí que a gente quer ir. É para aí que nós, todos os dias, damos passinhos, porque costuma-se dizer que cada dia é um resumo da nossa vida. Em cada dia que a gente começa a escrever naquela folhinha branquinha, logo de manhã, Sim. nós estamos a dar passinhos para Estamos a falar de nós, cristãos, de nós que temos essa ambição de um dia estar na pátria eterna. E, portanto, lá está a decisão consciente, esta gratidão, a gratificação adiada, deve ser aquilo que nos deve preocupar. E foi isso, ao fim e ao cabo, que a vida de Noé nos mostrou, não é? Nós não sabemos quando é que Jesus vai voltar. Sim. Para mim, pode ser hoje ou amanhã. Olha, pode ser quando eu adormecer. Sim. A gente não sabe. Não sei. Mesmo na vida não é. Isso implicou mudanças, neste caso até radicais da sua vida. Sua vida. E nos seus filhos, na sua esposa, Sim. nas noras, etc. Ou seja, Que essa é outra toda aquela coisa família. importantíssima. É aquilo que nós decidimos na nossa vida vai influenciar todos aqueles que estão à nossa volta. Sim. E normalmente aqueles que nos são mais queridos, mais próximos, não é? Exatamente. E aqui houve mudanças e Noé aceitou e ouviu a Deus, aceitou as mudanças e avançou. E avançou. Avançou. Não hesitou ele. Interessante, E ele não foi hesitou. gozado, altamente gozado, durante 120 Eu nem quero anos. imaginar. Nós, às vezes, na 120 nossa anos. vida, na nossa vida, acontecem-nos coisas. Alguém que nos diz alguma coisa que nós não gostamos e ficamos para morrer, ficamos aborrecidíssimos. Este homem teve 120 anos a ser gozado. Gozado. Ser xingado, mas ele e a própria família. Porque é interessante que ele foi gozado, mas a sua família sofreu também da mesma maneira, porque os nossos filhos sofrem por aquilo que nós também sofremos. Mas a certeza dele era tão grande. Ele tinha apostado naquilo e foi aquilo que ele decidiu. Foi assim. Ele estava determinado, ele tinha a certeza daquilo que tinha que fazer. Os outros não, mas ele tinha. Grande diferença. Eu gostava de ser como Noé, nunca ter dúvida quanto àquilo que é o chamado que Deus me faz. Às vezes hesitamos, às vezes parece que temos dúvidas.
temos que nos pôr de joelhos, que é para Deus nos dar a certeza e nos mostrar com clareza. Há tempos o nosso pastor, que costuma enviar uns textos muito interessantes, disse que durante a construção da arca, muitas pessoas tiveram a construir, porque Noé não construiu sozinho a arca. Teve funcionários empregados, Teve ajuda, claro. Lá a pregar tábuas, a serrar as árvores, porque aquilo Era uma coisa enorme. Uma coisa gigantesca, É não é? Para gigantesco. caber girafas e elefantes lá dentro, imagino o tamanho daquilo. Na Bíblia diz lá os côvados e aquilo tudo, aquilo Sim, era uma coisa era monstruoso. gigantesca, não é? Apesar de terem estado com ele 100 anos, 80, 70 anos, não quiseram saber. Nós podemos estar na igreja 50, 70, 80, não querer saber. 120 anos Não queria saber. nesta arca e ficamos de fora. Quando a porta fecha, ficamos de fora. E tivemos a construir, a pregar Ajudar tábua, até, exatamente. a fazer tudo e mais alguma coisa, tal como Noé teve. Fizeram exatamente a mesma coisa que Por Noé. acaso, essa tua observação é muito interessante, porque era uma das coisas que me metia um pouco de impressão então todos aqueles que o acompanharam, que estiveram com ele. E eu li um comentário, penso que é num dos livros de Ellen White, acho que é em Patriarcas e Profetas, em que fala que algumas pessoas durante este período foram se salvando. Nós, quando dizemos só se salvaram 8, naquela altura, porque para trás outras pessoas se acreditaram. E até é provável que muitos dos que, e dizes bem, até nem tenham aceito, fizeram aquilo como um trabalho qualquer. Sim. Outros podem não ter feito de coração e também terem-se salvo. Mas pronto, o importante aqui é para mostrar que nós temos que aprender a ver com olhos de fé e não com os nossos olhos físicos. Pronto, este é um dos exemplos. Há outros exemplos que aqui estão. O grande exemplo, que é o de Abraão. Aí sim, um homem rico. Interessante a forma como ele ganhou riqueza. Ele já a tinha quando saiu da sua parentela, da sua terra e da sua parentela. Ao chamado de Deus, ele também não hesitou. Não posso deixar de pensar se o chamado fosse a mim, com quanta renitência eu poderia deixar tudo o que tenho ou até nem sequer ir. Porque é mesmo assim. É desconfortável, nós estamos na nossa zona de conforto e Deus diz, olha, agora largas tudo o que tu tens e agora vais para um sítio que eu te vou dizer. Pois é que ele nem sabia. Não, É que ele nem sabia. pega e vai. É uma mostra de fé extraordinária. E não vai sozinho, leva tudo que eu quero. Era um homem abastado, era um homem que vivia bem. Teve algumas peripécias no seu caminho e dessas peripécias Deus foi juntando riqueza àquilo que ele já tinha. Porque foi crescendo aquilo que ele tinha. E interessante notar que ele continuou com tudo aquilo e levou o seu sobrinho. Não, a Bíblia não explica muito bem porque é que Ló quis ir com ele, mas a verdade é que foi. Sim, calmo, tranquilo. E ele lá foi. Lá foi com o tio, pronto, seguiu o tio e ele foi também. E aqui diz que pela fé, Abraão, está em Hebreus 11:8, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança. E saiu sem saber para onde ia. E diz que a obediência praticada sem reservas por Abraão é uma das provas mais notáveis de fé que podem ser encontradas em toda a Bíblia. Isto está no texto de Ellen White, lá está em Patriarcas e Profetas. Abraão estava muito satisfeito, que ele diz aqui, por estar onde Deus queria que ele estivesse. Por mais estranho que isto possa parecer, ele, Isaac e Jacó, portanto a sua descendência direta, nunca receberam aquela terra no seu tempo de vida. A recompensa não lhes foi dada nesta vida. No entanto, ainda assim, permaneceram sempre fiéis a Deus. Extraordinário. Extraordinário exemplo de fé, extraordinário exemplo de confiança total no seu Deus. Mas não receberam. Mas Deus tinha dito que seria para a sua descendência. E eles acreditaram. Não é na imediata, será mais tarde. E assim foi. Agora, a recompensa deles adiada vai ser agora. Quando um dia Jesus voltar, que os vem buscar. Há um outro personagem, por acaso vem mais à frente, que também não recebeu a terra que lhe estava prometida e que levou. Pois não. Por acaso eu estava aqui a Era o procura, tal que não recebeu, não viu a que terra. não era destes três.
Pois, não, é o último. A verdade é que ele não foi para a terra que lhe tinha sido prometida. Ele viu-a de longe Ele viu-a apenas. do alto monte, se calhar das últimas coisas que viu em vida ainda. Exatamente, exatamente. Mas Pensando ele como já viu a outra Moisés. terra que Deus lhe Sim, prometeu. mas ele agora está na outra. Ele está na outra que Deus lhe prometeu. Que diferença tão grande. Exato. Por isso estamos a falar de Moisés, obviamente. Obviamente. Que também conduziu o povo, mais uma vez, durante muitos anos pelo deserto, para uma terra e que apenas conseguiu ver no alto monte depois está com Deus. Há uma coisa que está em 2 Coríntios 4,18, que é extraordinário. Diz, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporárias e as que não se veem são eternas. Há aquilo, deixar de ver com os olhos físicos, mas passar a ver com os olhos da fé. Faz toda a diferença na nossa vida. E é isso que estas lições nos vão mostrando. Ló fez uma coisa um bocadinho diferente. Ló era aquilo que tu estavas a dizer no início. Pronto, olha, era aquilo. Mas, aos olhos do mundo, infelizmente, acho que eu já ouvi muitas pessoas a serem elogiadas, e até elogiadas publicamente, por este género de atitude. Vamos chamar-lhe o Chico Esperto. É um termo, desculpem este termo assim entre nós, mas em português acho que nós chamamos a isto, não é? Este género de atitude, quer dizer, vai com o tio, estão num local e o tio diz, olha, escolhe o local para onde tu queres ir, escolhe o local. Mas é interessante porque é que o tio lhe está a dar essa escolha. Desculpe interromper. Sim. Falávamos há pouco que Abraão tinha muitas posses, ele levava Sim, tudo isso com ele. E Ló também. Sim. Ganharam-nas ao longo também do seu do percurso. A certa altura já não havia forma de coexistirem pacificamente, Sim. porque todos os seus servos já entravam. E na sabedoria que Deus dá aos seus filhos, Abraão disse, não pode continuar assim, porque vai chegar a uma altura que nós vamos nos desentender. E isso ele não queria. Os pastores do campo já andavam a lutar. Eles começavam a lutar e provavelmente também tio e sobrinho poderiam entrar ali em conflito. E isso não era de todo... Evitando essas situações. Mais uma lição para nós. Resolver as coisas antes que se chegue a uma situação de conflito e de confronto terrível, de não retorno. Pronto. E nessa perspectiva é que ele diz a Ló, pronto, escolhe. Sim, escolhe. E Ló, que é sobrinho, mais novo, foi a convite do tio, escolheu a melhor parte e foi o primeiro a escolher. Chico Esperto mesmo. O Chico Esperto. Pronto. Ingrato. E nós, na nossa sociedade, muitas das vezes vemos este género de situação e até o elogiamos. Aquele que até foi esperto no negócio, ele é que é de olho, ele é que é esperto e mais não sei o que mais. Sinceramente, eu sempre que ouço alguém dizer este género de atitude de esperto, que enganou o sócio, ou que enganou o A, que enganou o B, desculpem, mas não, isso é profundamente errado. Claro. Isso não está certo, isso chama-se roubar. Isso não é ser esperto. Receber um troco errado de 20 cêntimos porque alguém se enganou a dar-me o troco e eu fiquei com o troco, isso é roubar. Isso é roubar. Isso é ser Chico Esperto, não é como o Ló, mas é algo semelhante. E eu saber que alguém se enganou e eu estou a tirar uma vantagem sobre um engano do outro, isso é roubar. Quer seja nos negócios, quer seja em tantas situações da nossa vida. Nas coisas mais simples da nossa vida. E este homem, que já não era uma criança, já não era um menino, miúdo, não. Já tinha filhos, já tinha uma descendência, já era um homem rico, ainda por cima já era um homem rico. Certo. Se calhar nem precisava deste género de habilidade. E ele fez isto, ou seja, não mostrou gratidão com aquele que o ajudou. Mais uma vez um termo que utilizamos, mordeu na mão de quem o deu a ajuda. Ou seja, aqui é uma má decisão. E a Bíblia tem histórias que são todas verdadeiras. E algumas pessoas dizem, mas essa história está aqui, mas porquê é que há de estar aqui? Não, são histórias verdadeiras também para dar exemplos de pessoas que fizeram más escolhas. São pessoas como nós. E das consequências dessas más escolhas, para que nós também possamos tirar lições daí. Pois, exatamente. Pronto, fez más escolhas. E, se calhar, ao fazer as más escolhas,
deu também algumas influências à sua família. Certo? Sem dúvida. Porque um líder de família, quem vem atrás, neste caso, a esposa foi a mais influenciável no meio disto tudo, ou seja, demonstrou a ganância, demonstrou ao que vinha. Pois, exato. Demonstrou ao que vinha. No momento em que tinha que sair, que Deus disse que eles tinham que sair, eu sei que já vais falar na negociação que alguém fez com Deus, mas já deixa essa parte da negociação, que é deliciosa. Essa parte é deliciosa, alguém a negociar com Deus. Essa parte é deliciosa porque eu de vez em quando eu leio e releio essa parte assim, alguém a negociar com Deus, que bom. Mas Deus negociou. E negociou e bem. E negociou e bem, e é giro, alguém a negociar. Mas vemos que a esposa de Ló olhou para trás, ou seja, onde é que ela tinha o coração? Atrás. Atrás nos seus pertences. E disse, não olhes para trás, segue, foge, não olhes, porque senão vai-te acontecer alguma coisa errada. E, ó Zé, a maneira como ele foi avisado, da maneira mais extraordinária. Não foi o tio que lhe foi dizer, olha, sai daí que isso vai correr mal. Sim. Não, foram 2 anjos. Exato. Que foram ter com ele. Mas ele sabia que eram anjos, ele defendeu-os de uma maneira extraordinária, Sim. até de uma forma crua, quando a gente vê, porque ele diz, quando tentam abusar, trá-los cá para fora para que abusemos deles, sim. Ele diz, não façam mal a estes homens, eu dou-vos as minhas filhas que são virgens. Portanto, ele deu o que tinha de melhor para defender aqueles homens. Repara, há aqui quase uma dualidade de visão das coisas, não é? Portanto, tanto ele como as filhas, como a mulher, viram tudo isto, perceberam que estavam a ser... E ela ainda assim, é como tu dizes bem, o coração dela estava lá. Ela não conseguiu entender. Pronto, a verdade é que Ló acaba por fugir e teve que continuar a fugir. E a negociação vem, o tio, quando sabe que o sobrinho está nesta situação, ele podia dizer, pronto, ele tem aquilo que quis. Ele é que decidiu que ia para ali, eu avisei-o. Eu disse-lhe, ele quis ir para ali, pronto, olha, azar. As terras até eram boas. Eram as melhores. E, na verdade, mas o tio disse, não, a aflição dele, eu tenho que o salvar. Pois. É a diferença de visão das coisas, é a diferença do sentir as coisas. E faz tudo, então é que ele vai negociar com Deus, porque ele tinha sido visitado por 3 anos, um deles era Jesus. Sim. E ele diz, Senhor, se naquela terra houver 50 pessoas, tu salvas aquela cidade? Ele, salvo. Senhor, mas se forem 45, e foi descendo até que chegou a 10. E o Senhor sempre a dizer, sim, salvo. Até que quando ele chegou a 10, parou. E o Senhor parou. Deu como negociado, encerrada a negociação. Aquele homem, Deus viu naquele homem a aflição dele por aqueles que podiam ser destruídos de uma forma injusta. Lá está. Na nossa limitação de raciocínio humano, não nos passa às vezes que Deus ia destruir aqueles que realmente tinham que ser destruídos. Deus era incapaz de destruir aqueles que não mereciam ser destruídos. Mas a aflição de Abraão era essa. Se houver aquele... Senhor, se houver 10, tu mesmo assim salvas aquele. E ele disse, salvo. Salvo, claro que salvo. Mas nem 10. Pois não. Saíram de lá 4. Porque diz o Espírito de Profecia que os que estavam prometidos às filhas para casar, eles não aceitaram nada disso. Portanto, elas vieram e eles não quiseram vir. Mas isto tudo para mostrar que quando nós colocamos as nossas decisões, quando nós colocamos a nossa vontade de acordo com a vontade de Deus, Deus está sempre ao nosso lado. Ele aí não falha. Mesmo muitas... Nem que tenha que nos ir puxar, porque ele veio puxar pela mão. Ele salvou-lo, mas veio puxá-lo pela mão. Foi preciso puxá-lo, mas Deus puxou. Sim, porque Deus também o podia ter deixado. Mas lá está, é a grande diferença. Deus conhece-nos por dentro, nós conhecemos apenas por aquilo que deixávamos estar. Digo eu, não é? Assim... Aqui diz assim, quão cuidadosos temos de ser sobre o tipo de decisões que tomamos, especialmente quando pensamos apenas nos ganhos a curto prazo, em contraste com o panorama geral. Atenção a isto, é muito importante ter coisa. É muito importante decidir com a visão, sempre uma visão espiritual, com a visão da fé. Sim. Não com aquilo que nos pode dar um prazer que é temporário.
Dos ganhos futuros, não é? É. Este mundo, mas o interessante é que o mundo em que vivemos, o mundo como ele existe agora, e como já existiu antes, porque não há nada de novo debaixo do céu. Sim, sim. Este mundo parece que as tentações e as coisas que ele nos oferece, parece que nos envolvem, Doce veneno. envolvem. É quase imperceptível este envolvimento e quando muitas vezes damos conta já estamos quase demasiado envolvidos. Mas o Senhor, na sua misericórdia, no seu amor por nós, vai-nos lá buscar. Sim, não Ele desiste. vai-nos lá buscar. Ele não desiste de nós. Não desiste de nós. E não desiste tanto que o exemplo que temos a seguir, também não- Na quarta-feira, tivemos um a negociar e outro a lutar com Deus. Extraordinário. Mas essa história contas tu. Eu já falei da Tá bem. negociação. Esta história dá aqui uma visão um pouco diferente do que nós costumamos ver sobre Jacó. Quarta-feira, para aqueles que tiverem o trimensário à mão, se não tiverem, vão buscar. Exatamente. Levanta-te e anda e vai buscar o trimensário. Mesmo que não tenham assim, podem aceder, porque isto está a gente consegue fazer download disto. Sim, sim, Quem não está. tenha, olha, não há desculpa para ler as lições da Pois, Escola Sabatina. Está lá tudo, é só ir procurar. Tanto na Igreja Adventista em Portugal, como no se Brasil, quiserem no pois. Brasil, É, Casa tem lá Publicadora Brasileira, Tem lá estes. cpb.br, etc. Porque Há muito é muito material. mais interessante a gente estar a seguir, pronto, Sim, e sim, perceber o que está. irmos a ler. Por isso, falamos aqui de Jacó. Juntamente com a mãe, Rebeca, foram ao pai para o enganar, para receber uma herança que não lhe era devida. Para resumir a história, para não estarmos assim com tantos pormenores, detalhes, porque muitos já conheceram a história. etc. Acho que nós reconhecemos aquilo das lentilhas e depois um era peludo e então ele meteu e o pai já estava Caceguinho. velhota, não é? E ele era peludo, etc. E então, por causa de ser um enganador, porque Jacó é enganador, este homem teve que fugir durante 20 anos. E, eventualmente, o maior castigo que ele teve é que nunca mais viu a sua mãe. É verdade, que ele tanto amava. Que ele tanto amava e que eram cúmplices, os dois. Tanto eram cúmplices que eles engendraram... Há umas versões que dizem que foi a mãe que engendrou aquilo, mas na realidade é que os dois foram Conivente, cúmplices. houve uma conivência naturalmente. E para enganar o pai, para ficar a ser primogénito naqueles tempos bíblicos. Era muito importante. Era importante, que era o que herdava mais, etc, etc. E que enganaram o pai, mas isso custou-lhe muito, muito, muito caro. Porque este ato errado levou a que nunca mais visse a sua mãe, porque ele teve que fugir, porque depois o irmão ficou zangado com ele, procurou matá-lo, etc. Hoje em dia, ainda há povos que sofrem por causa deste género de guerras que houve entre estes dois irmãos. Hoje em dia ainda nós temos os palestinianos, temos judeus, ainda temos muitos Todos aqueles problemas. povos naquela zona continuam a ser uma guerra Por isso, completa. passados milhares de anos, temos este enganador, este homem enganador, o Jacó, que por causa de, mais uma vez, ter feito uma má escolha, fez uma má escolha, e que, por causa disso, hoje em dia, pessoas que não têm nada a ver com aquela escolha que foi feita há milhares de anos atrás, continuam a pagar uma escolha errada que este homem, vamos dizer, esta mulher também, Sim, não é uma fez sozinho. fizeram há milhares de anos atrás e que vemos aqui na lição de quarta-feira. Este enganador, quando volta à casa do pai, volta muito receoso. Não sabia qual seria a reação do irmão e volta muito receoso. E há um episódio que a Bíblia relata, uma noite em que eles estão acampados, ainda naquela indefinição, porque não sabia o que é que o irmão tinha previsto. Sabia à partida que o irmão estava preparado para o aniquilar. Ele tem um encontro com o anjo à noite e luta com ele toda a noite. E diz, não te deixe enquanto não me abençoares.
E só nessa altura é que, depois são os pormenores fantásticos, é que ele toca, o anjo toca-lhe na junta, pronto, e ele ficou coxo para o resto da vida, com dores também, aquela marca a dizer isto, lutou com Deus, mas prevaleceu. Portanto, passou de enganador a príncipe. O seu nome foi mudado, porque ele, efetivamente, aí sim, fez a escolha certa. Aí sim, ele conseguiu redimir-se de tudo aquilo que tinha feito, sofreu também. Ele sofreu muito, sofreu as consequências daquilo que ele tinha feito. Mas conseguiu, acima de tudo, obter o perdão. Exato. E poder ser transformado numa aposta que ele faz, agora sim, diferente. Esta aposta que é feita naquilo que são já um tesouro, que não era o tesouro que ele tinha na terra, porque isso já não lhe importava nada, ele não queria saber nada disso, mas no tesouro que ele queria, que era conseguir estar junto do seu Deus. E 20 anos de fuga devem ter sido terríveis, porque com a angústia sempre que durante aquela noite, ou ao virar da esquina, e viria o irmão e mais um exército. Porque o problema dele nem era ele próprio, eram todos aqueles que, porque lá está, novamente, as nossas decisões podem ter repercussões naqueles que amamos de uma forma muito, muito complicada. O problema dele era as mulheres e os filhos. Todos aqueles que ele amava profundamente. Pronto. É interessante que este homem saiu da terra dele sem nada. Saiu com uma reputação horrível, de enganador, de mentiroso, de aldrabão, e volta outra vez à sua terra, aí sim, já com riqueza porque tem as suas mulheres, os seus filhos, e com riquezas também materiais, portanto passou de enganador a príncipe. E já com um novo nome. Exatamente. Sim, já com uma... Pronto, novo estatuto. Aquilo foi como se fosse feito um reset, agora começas de novo, é mesmo. Aqui diz que a Bíblia... Estatuto. Uma coisa engraçada que diz que a Bíblia informa-nos que os 3 patriarcas e as suas mulheres, estamos a falar de Abraão, de Isaac e Jacó, e as suas mulheres estão enterrados na mesma caverna. A confiança de Jacó em Deus era forte e ele considerava-se um estrangeiro e um peregrino na terra. Apesar dos seus erros, deixou o lar sem nada e voltou para Canaã como um homem rico. Exato. Estarem todos na mesma caverna, lá está. Não tinham uma sepultura de família, XPTO, não. Lá num buraco, mas estavam juntos. Quando Jesus voltar, eles serão todos ressuscitados e vão ver Jesus todos juntos. Pronto, isso é muito importante. Bom, e agora voltamos àquele que não está no Museu do Cairo. Não está no Museu do Cairo, não. Não está, felizmente. Para ele e para nós ele e para também. nós todos. Que é um exemplo extraordinário, de um homem extraordinário. Que é o Moisés. Acho que para muitos de nós Moisés é das personagens mais fortes, há quem aponte José, além de Jesus, obviamente. Sim, Jesus é Jesus. Não é? Mas pronto, há quem aponte Moisés. Destes heróis da fé que nós falamos. Exato, e que a Bíblia Moisés, nos mostra. Jesus, Elias, sei lá, há vários. Há muitos. Moisés diz-me muito porque era um líder, um empresário, sei lá, e uma pessoa que teve ali 3 fases distintas de vida, de 40 e 40 anos, não é? Com altos e baixos, etc. E diz-nos que os primeiros anos foram anos que apenas pela providência, aqui diz mesmo, pela providência de Deus, é que foi mantido vivo. Ou seja, nasceu num tempo errado. Certo. Num tempo completamente errado. Com o sexo errado. Exatamente. Se fosse rapariga, nada se passava. Nada passava. A mãe foi uma jovem empreendedora, ou seja, teve que procurar uma estratégia, como é que eu vou salvar o meu filhote, vou pô-lo no rio, porque eventualmente a filha do faraó vai vê-lo, etc. Vamos orientar as coisas nesse sentido. Não ficou passiva à espera que alguma coisa acontecesse, ou seja, tomou uma iniciativa, a irmã também ajudou bastante, etc. Ou seja, tudo isto foi bom. Ou seja, passou de um jovem que era estava destinado a ser morto, ponto. Se tudo corresse bem, escravo. Exatamente, Se escravo. corresse muito bem, escravo. E, de repente, vê-se no palácio, a conviver com o que está no Museu do Cairo, empalhado. Por acaso, sinceramente, não me lembro do nome, mas não é... É parecido com Tutankhamon, mas não é. Mas o nome não anda lá muito longe disso.
que ainda, creio, foi esta semana que estive a ler um artigo. Sebes é uma coisa que é assim uma coisa. É um nome que, por acaso, eu estive a ler um artigo sobre ele e que era que foi o rei que coexistiu com Moisés na corte, Naquela altura, etc. E exatamente. depois atravessou todo aquele período das pragas, etc, etc, etc. Pronto, e há provas, mesmo testemunhais, que Moisés existiu, etc, etc, As etc. provas históricas, sim, Sim, sim. há provas históricas, porque há quem diga que a Bíblia, isso não existiu, etc. Mas depois a arqueologia vem A comprovar muitas das arqueologia, coisas, vem mostrar aquilo que na realidade aconteceu. e então vem, creio eu, até foi um artigo do Rodrigo, do pastor Sim, do Rodrigo Rodrigo, Silva. que é um historiador que, por sinal, já aqui esteve, que já aqui esteve aqui mesmo Connosco, neste foi local, neste local. e que vemos que este homem fez algumas escolhas erradas, Moisés, várias escolhas erradas, bater numa pedra, quando a água, ou seja, deixou-se irar, mas se calhar naquele envolvimento, quem é que não teria aquilo? Apesar de ser um homem. Pensou que será ouvir murmurações de mais de 1 milhão de pessoas, ainda que tinha os seus, digamos que as pessoas que também o ajudavam, mas era muito complicado dirigir um povo ingrato que reclamava por tudo e mais Por tudo alguma e por coisa. nada. A primeira, de uma má escolha que ele fez, não foi a má escolha, não, com consequências más, que foi matar um egípcio para salvar um dos hebreu, seus um hebreu, tornou-se na melhor escolha, porque o obrigou a sair, Sim. esteve os 40 anos no deserto como pastor, sou de príncipe para pastor, Sim. a ouvir a voz de Deus. A ouvir a voz de Deus. Portanto, e daí as escolhas que ele foi fazendo foram boas escolhas. Claro que houve uma que ele fez mal, que foi aquilo que acabaste de dizer, bateu na pedra e acabou por perder a oportunidade de entrar na terra prometida, na terra Canaã física, Sim, sim. mas está na Canaã espiritual, Sim, certamente. sim. Renunciou ao reino do Egito porque compreendeu corretamente que sofrer pela causa de Deus é mais proveitoso do que usufruir de riquezas e prazeres terrenos. Isto está no comentário. Como diz a Escritura, ele escolheu antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Pecado. É extraordinário. E sofreu maus tratos, humilhou-se, teve que refinar o seu caráter durante Certo. 40 anos, por isso ele também era capaz de ter um caráter um pouco especial. Pois. Foram 40 anos a refinar o seu caráter. Pois é. Mas, eventualmente, Moisés, durante muito tempo, durante aqueles 40 anos a pastorear, eventualmente lembrou-se dos seus tempos no palácio, etc. Mas depois, creio eu, que foi entendendo o porquê de tudo, Exatamente. toda aquela sequência. Começou a ver com os olhos da fé. É. Começou a ver aquilo Porquê? que não está à vista. É. Porquê? E é isso que Deus muitas vezes, às vezes, nos faz. Mete-nos num deserto. Para que possamos Exato. ouvir a voz dele. E possamos conseguir ver aquilo que não está à vista. É. Isso foi o que aconteceu com Moisés. Ou seja, todos estes exemplos que a Bíblia aqui nos diz, e a gente tem que... Acho que o nosso tempo está mesmo a acabar. Está a terminar. Levam-nos a acreditar que aquilo que é a herança que Deus nos prometeu, como seu povo, não está neste mundo. Ou seja, nós devemos depositar os tesouros nas coisas do céu, não nas coisas da terra, porque a nossa herança não está aqui. Está naquele mundo que Deus está a preparar para nós quando Jesus voltar na sua segunda vinda. Portanto, se temos dúvidas quanto a onde depositar tudo aquilo que Deus nos concede, bom, acho que esta lição nos serviu para mostrar que há um sítio que não tem qualquer risco, é risco zero, com juros extraordinários para toda a vida. Não há bancarrota. É depositar tudo, todos os tesouros no céu. Sim, sim. No céu. E quando nós lemos estas lições e vemos tudo isto que Deus nos mostra, é para nosso conforto,
para que não andemos ansiosos, porque Ele está-nos a dizer, é fácil, depositem nas coisas do céu. Nós devemos apostar naquilo que Jesus nos ensinou a fazer. Estarmos aqui para servir. Exatamente. E aquilo que Deus nos dá, também deve ser dado, nesta perspectiva de nós servirmos os outros. Foi isso que Jesus nos mostrou. Ele não veio para ser servido, mas para servir. Portanto, nós temos que fazer a mesma coisa. E quando um dia nos apetecer comprar um carro, agora vou brincar, eu vou comprar aquele carro, não, vamos pensar assim, não, eu com este dinheiro posso fazer o quê? Ok, vamos lá então, vamos recapitular e voltar. Não custa nada, vivemos mais felizes, vivemos com uma sensação de contentamento, de coração preenchido, diferente de quando a gente comprar. Porque agora eu vou comprar aquele carro, amanhã já quero outro que é mais bonito. E isso nunca nos satisfaz. Aquilo que Deus nos diz é, se apostarmos e depositarmos naquilo que é correto, nós vamos sentir uma sensação de realização. E não desvalorizam. E não desvalorizam, é? Não há traça que lhe chegue, não há nada. Pronto, lá está, tudo isso. E a gente vai sentir aquela sensação extraordinária de quase missão cumprida. Felizes porque fizemos aquilo que o Mestre nos ensinou e que nos está a pedir que a gente faça. Portanto, meus queridos, é apostar em depositar todos os vossos tesouros no céu, os tesouros do céu. Muito bem. Mais uma vez, muito obrigado por terem estado connosco. Passaram 50 minutos. Passou, pelo menos na nossa parte, creio que foram rápidos. Foram. Ainda havia mais coisas. Desse lado também. Mais uma vez, se tiverem alguma questão, por favor, escrevam. Vamos trocar aqui algumas opiniões. Se precisarem de orações ou algo, escrevam também. Nós oramos. Temos também alguma literatura que podemos enviar. Se precisarem, escrevam. Basta colocar a vossa morada, que nós enviamos sem problema absolutamente nenhum. Temos várias literatura que podemos enviar. Estejam perfeitamente à vontade. E mais uma vez, muito obrigado por estarem connosco. Paula, vamos terminar com uma oração, por favor? Pai querido, foram 50 minutos cheios de histórias e de ensinamentos que Tu nos deixaste na Tua palavra, Senhor. É tão importante nós podermos tirar daqui lições e aprendermos aquilo que Tu queres que nós possamos fazer com a nossa vida e que nos ajudes, acima de tudo, dando-nos sabedoria, a decidir de acordo com a Tua vontade. Que estas lições do passado possam calar bem fundo no nosso coração para que nós possamos prosseguir nesta nossa caminhada rumo à Pátria Celestial, onde nós queremos ir depositando, ou para onde nós queremos ir depositando todos os nossos tesouros, toda a nossa vida, Senhor. Abençoa todos aqueles que nos assistiram, que possas continuar a protegê-los também e a livrá-los do mal. Abençoa todos os teus filhos à face da terra. E são as bênçãos, Pai, que eu te ouso rogar, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Então, feliz sábado. Bom sábado. Thank you.